Boa tarde a todos. E a palavra, hoje, na nossa meditação, ela está no livro de João, no capítulo 16. É o período em que Jesus fala que a tristeza se transformará em alegria. Você já passou por momentos tristes, momentos delicados, momentos que você não tem até, parece, muito prazer, mas eu quero te dar uma boa notícia, que Jesus garante que esse dia se transforma em alegria, né? Nada na mão do Senhor permanece igual. Ele é o Deus transformador. E houve esse dia também muito claro ali entre os discípulos. Eles estavam felizes de ver milagres, maravilhas, Jesus mostrando todas as suas palavras cumpridas, mas chegou um dia em que Jesus começa a falar palavras de despedidas. Ninguém gosta de despedidas, né? E no capítulo 14, Jesus começa a mostrar que é preciso que ele vá para que o Espírito Santo, então, permaneça para sempre com eles. Mas não é fácil a gente se despedir do que é bom, né? E a presença física de Jesus é muito boa, a manifestação, né, de Jesus. E Jesus, então, começa a explicar a obra do Espírito Santo, começa a abrir um pouco mais sobre os detalhes futuros, mostrando que a obra do Espírito Santo era completa, era aquela que ia instruir, que ia mostrar toda a verdade. E ele diz isso no capítulo 16, no verso 12. Ele diz assim: tenho muito ainda para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, veja, Jesus tem algo precioso. Ele tem a interpretação da verdade. Sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Então, se esses homens estavam felizes e contentes de ouvir a verdade, de ver a prática da verdade na pessoa de Jesus fisicamente com eles, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele estaria na terra para guiar. Guiar é passo a passo, é caminhar junto. Nessa tarde, nós já temos essa oportunidade, porque Jesus já deixou o Espírito Santo. Mas naquele dia ainda era algo desconhecido para os discípulos. E difícil de imaginar a expansão, a como o Espírito Santo tem esse trabalho tão amplo de guiar cada um de nós. E os discípulos, então, começaram a colocar perguntas, né? E falar outra vez. E Jesus, então, começa a esclarecer. Ele diz no verso 20: em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Veja, Jesus não nega que as aflições para esse grupo, o grupo dos discípulos que ali estava com Jesus, bem perto, não seria agradável, seria desconfortável. Mas Jesus mostra que ele transformará em alegria. E veja, a expansão do ministério do Espírito Santo, que é interpretar, que é consolar, que é exortar, que é esclarecer a verdade. Então, a obra do Espírito Santo seria muito mais ampla do que a existência física de Jesus na Terra. O Espírito Santo faria o trabalho completo em todas as gerações, em todos os tempos, de forma temporal. Ou seja, aqui na Terra, e nós teríamos o desfrutar dessa presença com Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade Divina, no céu. Eternamente nós estaríamos vendo a face de Deus, a começar aqui pela terra, quando o nosso entendimento se abre. Então, Jesus já havia dito que aquele que ama precisaria obedecer, precisaria entender os mandamentos e obedecer. Então, Jesus estava deixando a ferramenta necessária para o crescimento deles. Mas Jesus não nega que havia um apego e que isso não seria uma coisa fácil, assim como o parto, é uma alegria a gente ver a criança do lado de fora crescer, né? A criança desenvolver, mas o dia do parto é um desapego do útero, da barriga da mãe, necessário porque como é que ela vai crescer mais dentro da barriga, né? Há um prazo para essa gestação.
Mas o que vem pela frente, o desenvolvimento na terra, a criança, a escola, o casamento, todas as outras fases, são muito maiores do que o prazo de 9 meses de gestação. Semelhante a isso, Jesus estava dizendo que ele não negava que era dolorido. Não era difícil só para os discípulos, era difícil também para Jesus, porque Jesus também estava nesse contexto. Não é bom a gente apreciar a tristeza de ninguém. Mas ele diz, transformará. Quando Deus aponta que é possível transformação, você vai se lembrar que é ação de Deus. Então, a tristeza na mão de Deus, ela se transforma em alegria, porque o nosso Deus, ele é transformador. Lembra do que a palavra diz no Antigo Testamento? Ele transforma o barro em uma pessoa, né? Ele sopra o seu vento sobre aquela pessoa e imediatamente ela ganha vida. Então, o Espírito Santo traria vida. E onde há vida, há alegria. E aqui nesse texto mesmo, ele dá o exemplo do parto, no verso 21, e também ele vai dizer no verso 22, que agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está dizendo que ele ressuscitaria e se apresentaria a eles de novo. Sabe, a misericórdia de Deus, ela é grande. E Jesus sabia que era difícil esse desapego. E sabia também que as lições com estes discípulos ainda precisavam de um reforço. No entanto, Jesus diz que eles se alegrariam. No dia da nossa tristeza também é assim. Quando seus dias forem difíceis, quando alguma coisa você não compreender e for muito difícil atravessar, não se preocupe, lembre-se da promessa de Jesus. Ele diz o quê? Que ele voltaria, que ele ficaria, os corações deles ficariam cheios de alegria, porque ele voltaria outra vez. E assim é a palavra de Deus na nossa vida. Hoje, Jesus não está mais na terra. Jesus foi assunto aos céus. Vivo, ele entrou no céu. Ele ressuscitou. Mas ele disse que voltaria a segunda vez e nos levaria. Mas essa promessa também é válida para mim e para você, porque Jesus voltará. Ele prometeu a segunda vinda. Jesus está dizendo que era preciso agora, na volta de Jesus, com a presença da alegria de Jesus, era preciso que eles soubessem pedir. E ele disse, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E ele, no verso 23, vai explicar de que forma nós devemos pedir essa alegria de Jesus, essa transformação das situações. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em nome de Jesus. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, há uma chave para que essa transformação de tristeza em alegria aconteça. É preciso estar focado em Jesus. É preciso confiar no nome de Jesus. E é preciso pedir com sabedoria. E essa sabedoria tem um caminho, é o nome de Jesus. Era preciso que solicitasse, veja bem, solicitasse ao Pai no nome de Jesus, no nome do vencedor, no nome daquele que tem capacidade de vencer. Essa ordem para nós vale até hoje, não é? Quando a gente precisa de alguma coisa, é preciso conhecer a ordem de Jesus e é preciso basear-se na ordem de Jesus. Então, a gente não vai se basear nos nossos desejos, nem no nosso querer. A gente vai se basear naquilo que é para ser transformado em alegria. E a alegria de Jesus é muito simples, é que nós estejamos nele. No capítulo 15 do verso de João, ele falou, né, se vocês permanecerem em mim. Então, como é que a gente permanece em Jesus? Quando a gente faz as coisas pelo nome de Jesus. Então, no livro de João, no capítulo 15, Jesus disse de que forma? Ele disse, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja completa. Então, quando nós temos a alegria de Jesus em nós, também temos uma alegria completa. Veja, pedir no nome de Jesus, pedir aquilo que Jesus deseja, que a gente permaneça nele, né? Que a gente aprecie
Que Deus aprecie a nossa causa e que Deus nos conceda no nome de Jesus, ou seja, como Jesus pediria. Quando eu peço no nome de Jesus, eu peço como Jesus pediria. Eu peço centrada na vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é perfeita, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Filho obediente, né, que alegrou o coração do Pai. Então, nessa conversa difícil, Jesus vai concluir no verso 31, dizendo: eis que venho, já chegou a hora, né? E cada um de vocês vai para sua casa, mas vocês me deixarão sozinhos, né? E, no entanto, ele diz que ele não ficaria sozinho, porque o Pai era com ele. Essa conversa acontece, e Jesus diz isso, momentos antes dele ir para a cruz. Jesus está dizendo que ele tem consciência de que os amigos o deixarão sozinho, mas que ele não estaria, porque o Pai estaria com ele. E eu quero lembrar a você que no dia da sua tristeza, quando também parecer que você está sozinho, e até efetivamente você ficar sozinho, há momentos em que a gente fica mesmo sozinho. Jesus ficou sozinho lá no deserto, na tentação, você se lembra disso? E na cruz também, no seu momento de dor, ele ficou sozinho, os discípulos não o acompanharam, os discípulos o abandonaram. Mas ele em nenhum momento mostra ressentimento, rancor ou mágoa. Jesus mostra que tinha ciência de que seria o momento dele com o Pai. E é isso que eu quero dizer para você. Em dias que forem difíceis atravessar, e até você teria a expectativa de que alguém estivesse com você atravessando, há coisas que realmente as pessoas não estão na mesma circunstância que você, com o mesmo caminho a percorrer. Não espere das pessoas, mas esteja alerta que o Pai nunca vai lhe faltar. Então, essa não é uma questão de mágoas e rancores entre irmãos, quem ajuda e quem deixa de ajudar, quem permanece e quem não fica. Não, essa é uma questão de que você terá a oportunidade de ver a sua tristeza transformada em alegria, porque você verá a face de Deus com você. E Jesus cumpre a sua tarefa, e o Pai está vendo que Jesus está cumprindo, morrendo na cruz por mim e por você, e oferecendo o seu próprio corpo em sacrifício, sua vida em sacrifício dos pecadores, e Jesus ressuscitará. Essa é a obra perfeita que Jesus na cruz tomou por mim e por você. Mas não era um dia fácil, não era um dia fácil, nem para as pessoas que o acompanhavam, que eram os discípulos. Depois, Jesus conclui esse verso dizendo assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele ainda encoraja aquelas pessoas que não tiveram esse pique, né, para estar com Jesus atravessando a cruz. A sua proposta, o seu dia difícil, o seu desafio é seu. Há tarefas que são nossas. Há tarefas que, ainda que outros queiram atravessar conosco, eles não atravessarão. É a cruz, né? É a nossa cruz. Carrega a sua cruz, negue-se, né, a si mesmo e carrega a sua cruz. Esse dia, nunca tenha dúvida, o Pai nunca o deixará. E a Bíblia diz que nós teremos no mundo aflições. Então, esse dia existe, esse dia é para todos, e nós conhecemos a história. Jesus atravessou a cruz, mas os discípulos também tiveram dias difíceis à frente. E cada um teve o seu desafio, inclusive também foram perseguidos até a morte, exceto João. Dos 12 discípulos, e excetuando também Judas, que desistiu. No momento que eles passam por aflições, Jesus diz: tenham coragem, porque eu venci o mundo. Também essa é outra chave. No dia do seu desafio pessoal, tenha coragem, porque Jesus venceu o mundo. Jesus é o modelo e ele se coloca nessa posição. Então, em dias de tristeza, lembre-se, há transformação em alegria. E a alegria maior é que você verá a revelação de Deus no meio dessas dificuldades. Então, fique atento porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus se apresenta. Se você observar bem, o quarto homem da fogueira, lá no livro de Daniel, quando eles foram lançados na fogueira, perseguidos, né, que viram que a intervenção divina estava com eles. Então,
quando eles saíram da fornalha, ficou visível para eles e para aqueles que saíram, que eles não foram tocados, lesionados, e que Deus estava protegendo, inclusive quando passaram pelo fogo. Quando Deus é convocado na nossa vida, em todo o tempo, não seria no dia que ele não estaria, não seria no dia que ele não transformaria aquela experiência dolorosa em alegria. Então, abra-se para a alegria. Foque na alegria do dia da aflição. Não que você tenha prazer, ou que você saia da realidade olhando para uma tristeza e dizendo que fantasiosamente ela é agradável e ela é boa, mas pela fé, olhando para as lições, para as coisas que vão aparecer ao longo da aflição, no suporte que Deus vai te dar, a presença de Deus que você vai perceber e vai conferir na fidelidade de Deus, e o resultado e o propósito, que é muito bom, porque o nosso Deus já venceu, portanto, você vencerá. Então, mude seus olhos agora, pense no que Jesus está dizendo, peça através do nome de Jesus para que você seja também aquele que receba a alegria de Jesus na sua vida, no seu desafio. E como Jesus, lembre-se, agora nós temos a presença do próprio Jesus, do Espírito Santo de Jesus, diariamente nos instruindo, atravessando conosco, nos dando a alegria da sua companhia, transformando o seu dia, a sua tarefa, o seu desafio em alegria. Que Deus abençoe você, que você tenha o coração aberto e grato para atravessar esses pequenos momentos de tribulação na terra, porque o maior está ainda por vir, né? É a eternidade. Deus abençoe você e que você alcance a eternidade com Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Amém. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus na terra, porque o Senhor tem como nos mostrar a tua alegria no meio da aflição desse dia. E eu quero te pedir que o nosso ouvinte, Senhor, que cada um de nós possa buscar a tua presença, clamar como convém, clamando única e exclusivamente no nome de Jesus e dentro da vontade de Deus. Que os dias difíceis, os dias que outros não puderem nos acompanhar, que vejamos a tua face alegre, que nos consola, que nos conforta e que faz essa experiência ruim ser breve. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós somos vencedores. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua alegria é uma realidade já no dia de hoje. A Tua presença, a Tua promessa cumprida em Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos, crendo que o nosso dia hoje é dia de paz, é dia de bênção, é dia de alegria e de vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.